Olá pessoal, aqui quem fala é o Thales Castro, estou aqui com o Fábio Cavalcante também e nós vamos dar início agora ao nosso webinar de Tira Dúvidas aí sobre tráfego. Eu primeiro gostaria de saber se vocês estão me escutando bem, se está todo mundo me escutando, como é que está o volume do áudio. Vocês podem deixar o comentário ali. Se todo mundo estiver ouvindo legal, a gente dá continuidade aí. Pode que aí não chegou, né? Mas vocês sem som aí, né? Vai te dar continuidade aí. Então tá com som. Então vamos lá. Pode aparecer. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui da nossa apresentação. Então a gente vai desaparecer por algum tempo aí. Depois do momento Inception, ali a gente vai para. Então, o que foi o tema mais votado lá naquela pesquisa que nós mandamos para vocês? Foi o tema de como otimizar e escalar os resultados no Facebook. Então a gente resolveu escolher esse tema. Só que a gente vai acabar dando um brinde aqui, que a gente também vai falar um pouco sobre o Power Editor, porque também foi uma coisa que foi bastante mencionada nas perguntas que vocês responderam, no questionário lá, né? Então, a primeira coisa a gente vai mostrar como é que é o processo que a gente usa aqui para otimizar as nossas campanhas. A gente utiliza um método que é bem conhecido em administração, em marketing, que é chamado de PDCA. Então, o PDCA, essa sigla significa essas 4 coisas que nós listamos aqui: planejamento, desenvolvimento, controle e ação. E ele é um processo. Vou passar aqui. Então, ele começa a partir do planejamento. Primeiro passo, então, você vai fazer o planejamento das suas campanhas, quem é o seu público-alvo, que página você vai colocar, como é que está estruturado o seu funil, o seu lançamento. Depois a gente vai para a parte do desenvolvimento, que é a produção de fato. Então, você vai colocar no ar as suas campanhas, vai cadastrar na ferramenta do Facebook, por exemplo, se for o Facebook, as suas campanhas. Depois nós temos a parte de controle, nós vamos utilizar métricas, nós vamos utilizar os relatórios para verificar como é que está a qualidade dessas campanhas e depois a gente vai tomar algumas ações com base nessas informações, com base nos relatórios. Então, conforme a gente vai vendo os resultados, a gente vai otimizando, a gente vai mensurando, a gente vai fazendo melhorias nas nossas campanhas. Aqui vem o planejamento. A primeira coisa que a gente tem que definir é quem é o público-alvo. Então, você tem que fazer uma pesquisa para descobrir, de acordo com o seu produto que você está trabalhando. Por exemplo, se você tem um produto de dieta, você precisa saber quem que é seu público-alvo. É uma mulher, por exemplo, vamos imaginar que é uma mulher de 35 a 50 anos, ela frequenta a academia, ou não, quais são os interesses, que revista que ela lê, para você conseguir montar de acordo, definir, segmentar bem o seu público-alvo. Você tem que ter um orçamento, que você não consegue planejar uma campanha sem saber quanto de verba você tem para gastar. Uma pergunta muito clássica é: quanto que eu devo investir? Não existe uma resposta para isso, né? É lógico que é natural que quanto maior o investimento, provavelmente mais visita você vai ter na sua quiz. Entretanto, o que a gente recomenda é você não usar tudo de uma vez, justamente porque tem o planejamento, tem aquele PDCA, justamente para você adequar certinho como é que você vai distribuir esse orçamento de campanha. Tem os formatos de mídia, que a gente tem lá, tanto o feed notícia quanto a barra lateral, são as 2 opções que o Facebook oferece para a gente, vocês já devem conhecer, todo mundo que usa o Facebook vê toda hora. A periodicidade da campanha, por exemplo, uma campanha é um lançamento, quando que eu começo
a fazer o pré-lançamento, quando que é o pré-lançamento, quando que começa a trabalhar os leads, e até a abertura do carrinho e a campanha de vendas. Você monta aquele período que você vai trabalhar. E é lógico, você tem que também trabalhar as páginas de destino, porque se a comunicação dos anúncios da campanha não bater com a oferta da sua squeeze, por exemplo, provavelmente você não vai ter bons resultados. Exatamente. Isso eu vejo muitas pessoas, uma coisa que muita gente faz é de não adequar o anúncio com a página de destino. Então, no anúncio você promete uma coisa, a pessoa clica, chega na página de destino, tem uma promessa totalmente diferente, não tem uma mesma identidade, não, o anúncio ele não parece ter correlação com a página de destino. Então, essa é uma coisa importante, e eu vejo muitos anúncios que as pessoas, de certa forma, negligenciam isso, né? Aqui a gente separou para vocês algumas perguntas que vocês podem se fazer, que vai ajudar muito a vocês conseguirem definir o público-alvo de vocês, e as respostas dessas perguntas vão ajudar muito também na hora de vocês cadastrar, na hora de vocês segmentarem os seus anúncios para o público certo. Então, quais são as autoridades do mercado do seu nicho, quais são as autoridades do seu nicho, quais são os líderes do seu mercado, ou quais são as grandes marcas do seu mercado, quais são os conteúdos, revistas, jornais, livros que o seu prospect lê, o que está no dia a dia dele, quais são os sites que eles frequentam, que tipo de conteúdo eles acessam, o que eles assistem, né? Ele vê vídeo no YouTube, que tipo de canal ele assiste, que tipo de TV ele assiste, que programação de TV ele assiste, onde é que ele vive, onde é que ele mora, qual é a cidade dele, qual é o estado, e quais são as ferramentas que ele usa. Então, se ele usa Facebook, usa YouTube, se ele usa algum determinado aplicativo dentro do Facebook, você separando, conseguindo responder essas perguntas aqui, você já vai ter uma facilidade muito maior na hora de segmentar os seus anúncios dentro da ferramenta do Facebook, ou dentro de qualquer ferramenta, né? Então, passando essa parte... Agora, por exemplo, depois que você planejou, você tem que botar em prática, você já sabe qual é o público, com a verba que você tem que trabalhar, como é que você faz agora? Na hora, a gente tem algumas dicas aqui do que a gente trabalha, por exemplo, um público por conjunto. Quando você vai para cada conjunto de anúncio, você destina um público diferente, você não coloca todos os públicos, tudo num anúncio só, porque depois, justamente na próxima fase, que a gente vai falar mais para frente, onde você vai ter o controle, onde você não vai conseguir mensurar qual que é o público que traz mais resultados para você. Só dando uma continuidade ao que o Fábio falou, a mudança que o Facebook fez recentemente ajudou muito nesse sentido, que agora tu define o público no conjunto de anúncios. Antes tu definia no anúncio. Isso. Então as pessoas tinham um custo, eu já vi muitas pessoas que criavam um anúncio, dentro do conjunto de anúncios, criavam um anúncio que tinha um público e criavam outro anúncio que tinha um outro público. Agora com essa mudança, o Facebook já ajudou bastante de colocar um público por conjunto. Só que uma coisa muito interessante é que, vamos pegar o exemplo das respostas aqui, digamos que você respondeu ali, por exemplo, quais livros as pessoas respondem. Então é interessante que você coloque num conjunto de anúncios todos os livros, mas não misture, por exemplo, os livros com as autoridades do mercado, porque é levemente diferente, e na hora que você vai fazer o controle lá, isso você consegue identificar quais desses tipos de interesses funcionam melhor com o seu público. Às vezes as pessoas estão mais conectadas, por exemplo, a uma revista e menos a uma autoridade. Então, na hora que você faz o controle, você consegue identificar isso e fica muito mais fácil. Então, por isso que você deve utilizar um conjunto de anúncios por público. E um público por conjunto de anúncios, né? E separar esses interesses, por exemplo, de acordo com a similaridade deles. Então, se você vai colocar um interesse dentro do conjunto de anúncios, um interesse de público, de revista, por exemplo, deixa só revistas. Vai colocar sobre autoridades, bota somente autoridades. E por aí vai. Aí você também tem que, todo o grupo de anúncio, a gente tem que colocar, você tem lá, na hora que você cria, você pode colocar mais de um objetivo para sua campanha, por exemplo, cliques no site, mas isso não interessa para você tem que trabalhar sempre com conversões de site, porque você não importa para você quantas pessoas acessam o seu site, simplesmente a qualidade desse público.
Então, a gente tem que colocar conversões no site, na hora de criar, para a gente poder saber qual campanha que está convertendo mais. Na aula do iJumper lá, a gente ensina direitinho como que a gente coloca esse pixel de conversão para a gente trabalhar baseado na conversão. Quanto aquilo que tu me falou do clique versus conjunto, dos testes, até que a gente estava comentando antes. Do CPM, do CPC? Do CPC versus CPL nos objetivos de conversão por conversão ao clique. O pessoal estava selecionando o clique, que tu tinha comentado. Do Jumper Summit tinha um. Assim, de quando botou o CPC que diminuiu Isso, que eu lá no final ele... Então, tem umas coisas assim que são interessantes, porque você coloca, às vezes você trabalha com... O que acontece é que as pessoas têm um pouco de medo de trabalhar com CPM, porque eles pensam que vai ter as pessoas vão olhar o meu site, eles vão olhar o meu anúncio e não vão clicar e eu vou perder dinheiro com isso. Só que isso não importa, você tem que ver no final da métrica, o CPM também te dá a métrica do CPC. As experiências que a gente tem aqui é que dentro da campanha de CPM com conversão, com CPM otimizado, a gente tem resultados melhores do que quando a gente coloca o valor no CPC. A gente não pode ter aquele medo de meu anúncio vai aparecer e ninguém vai clicar. Exatamente. Por aí. E desde então que o Facebook ele colocou essa opção de objetivo de conversões em sites, o que a gente tem testado aqui, pelo menos para nós, funcionou muito melhor do que quando a gente tenta trabalhar por objetivo por clique, por exemplo, e normalmente até a gente colocou ali abaixo o lance por conversão otimizada. Normalmente as campanhas que a gente sobe, que estão usando o lance de conversão otimizada, elas tendem a ter um custo por lead lá na frente menor do que as campanhas de CPC. Muitas vezes a campanha que a gente definiu, o custo por clique manual, ela até tem um custo por clique mais barato, só que normalmente ela converte menos e ela tem lá o valor de CPL, o valor de conversão por lead mais alto do que as conversões que estão por lance de conversão otimizada. Tem um ponto interessante, é muito importante fazer testes. O ideal é a gente não colocar um anúncio só, a gente vai testar uma imagem, colocar 2, 3, no máximo 4. Só que, porque a gente trabalha aqui sempre de 2 a 4. Porque se você coloca muitas imagens, fica muito difícil de mensurar isso. Imagina você ter uma campanha que você vai trabalhar com R$50, por exemplo. No dia você tem 50 imagens para fazer teste. Você levaria muito tempo para você conseguir definir qual que é a melhor imagem. Então, se você tem 20 ideias, filtra para ter 4, 2, 3, para aí sim você escolhe essas para você trabalhar na sua campanha. Até interessante isso, porque o Facebook ele acaba não imprimindo todos os anúncios, né? Sim. Ele tenta mensurar para ver qual daqueles vai ter um resultado melhor, daí ele começa a imprimir um pouco do um, ele vê que o desempenho dele já não é tão bom, ele já corta a exibição desse anúncio. Então, normalmente, se tu subir, por exemplo, 10 anúncios, o Facebook ele tende a sempre colocar mais 1 ou 2 anúncios, exibir mais 1 ou 2 anúncios, e você não vai conseguir saber se aqueles outros eram bons ou não, porque o Facebook ele simplesmente vai ver que num curto espaço de tempo um perfumou melhor do que o outro, ele já vai deixar você vê que tem 2 anúncios com 300 visualizações, impressões cada, e de repente os outros tem 1, 2, 3. Você vê que ele já faz, esse robô assim, às vezes ele pensa rápido demais. Então não é aconselhável trabalhar com muitas imagens, não. E imagens, ela vale não somente a imagem em si, né, mas o anúncio como um todo. Porque daqui a pouquinho tu bota 4 imagens, mas vai lá e coloca mais 4 formatos de texto. Aí tu tem 16 anúncios dentro do conjunto de anúncios que tem um orçamento diário de R$20. Aí vai acontecer essa mesma coisa. Então tenta trabalhar no máximo 4 anúncios dentro do conjunto de anúncios. Aí tu pode variar entre imagem ou texto, né? E uma coisa interessante, vocês podem separar, ou pelo menos vocês devem mensurar isso depois, qual é o formato de anúncio que melhor funciona para vocês.
Então tem campanhas aqui para nós que às vezes o desktop, o feed para desktop funciona muito melhor do que o coluna lateral. E às vezes o coluna lateral ele funciona melhor que o desktop. E é uma coisa assim que não tem muito como a gente prever. A gente coloca no ar, distribui igual os orçamentos ali, vê qual deles que está convertendo melhor e a gente vai alocando o orçamento de um para o outro. E normalmente o que tem acontecido para nós é que o feed mobile não tem funcionado. Então você pode testar no seu caso, mas para nós não funciona legal. Então aqui por padrão a gente até tira, porque no nosso entendimento a gente entende que o mobile ele tem que ter uma interação diferente, uma forma diferente de trabalhar. Ele funciona muito bem com aplicativos, mas não é muito confortável alguém que está no celular preencher um e-mail numa squeeze, por exemplo. Um opt-in é muito ruim. É muito ruim para ele. E normalmente às vezes o cara está num momento de lazer, assim, o cara tá no trabalho e ele quer dar uma descontraída um pouco, você não tá esperando o ônibus, esperando, sei lá, numa fila de banco, o cara não vai, muitas vezes ele tá no 3G, por exemplo, então ele não vai clicar no seu anúncio, ele vai para sua página de destino, vai digitar o e-mail dele, é uma coisa meio... E o browser que o Facebook Mobile trabalha já não funciona muito bem também, ele não é o ideal, pelo menos pra gente, se alguém tiver bons resultados no mobile, ótimo, mas pra gente aqui não tem dado muitos resultados muito significativos, não. Você pode até testar, mas a gente aconselha, assim, mas se você for trabalhar com uma verba muito enxuta, é já tirar essa configuração, ainda mais se você for usar um Facebook para mandar tráfego para uma squeeze, né? Aí depois da etapa de desenvolvimento a gente vai para a parte de controle. O que é o controle? É fazer um acompanhamento diário das métricas das nossas campanhas para saber se elas estão com bom ou não, estão com um desempenho bom ou ruim. E a partir disso a gente vai tomar alguma ação. Então nós colocamos aqui para vocês algumas taxas, alguns valores que nós trabalhamos para saber a qualidade dos nossos anúncios. Então se você tem, por exemplo, uma CTR acima de 0,5%, é uma CTR boa. Então muitas vezes as pessoas me falam assim, pô, Thales, mas eu tenho uma CTR de 1%. Isso é muito baixo, mas não necessariamente, você tem que pensar que é um display, né? A pessoa não está querendo necessariamente ver o seu anúncio, ela está mexendo no Facebook. Aí o anúncio pode ou não chamar a atenção dela. Então, normalmente, campanhas de display, ainda mais quem trabalhou já com campanhas no Google, sabe que o CTR de campanha de display realmente é muito, muito baixo. E uma taxa um valor que a gente sempre trabalha aqui, que a gente procura, pelo menos, no mínimo, sempre trabalhar com esse número, é uma taxa de conversão em leads de 30%. Então, as nossas squeezes, para estar minimamente boa, ela tem que ir 1%. E a gente colocou ali para vocês uma taxa de 1% quando a gente trabalha aqui com produtos de funil. Então, é a taxa de conversão de leads para vendas, 1%. Então, a cada 100 leads, você tem que, pelo menos, fazer uma venda. E depois nós temos a frequência. Ali, a frequência é o número médio de vezes que uma pessoa visualiza o seu anúncio. Então, a gente sempre trabalha também com 4 a 8, né? Sim. Mas a partir de 4 já a pessoa está começando a ver muitas vezes o seu anúncio. Você pode trabalhar até 8, 10, mas já... O 4 seria, a partir do 5º impacto, você vê que talvez você está forçando muita barra com o seu customer, ou a imagem, ou o conteúdo do anúncio não está muito interessante, seja a hora de você alterar ele. Você contar que vira paisagem. Vira paisagem. Ele já está olhando pela 10ª vez que ele vê um anúncio, é paisagem já. Tem uma expressão que a gente fala muito aqui, que é virar paisagem. Virar paisagem é quando a pessoa, o anúncio passa por ela, mas ela nem visualiza mais, porque ela já automaticamente já rejeitou aquilo, ela já tinha visto aquilo e já rejeitou, então ela já não vai interagir mais com o seu anúncio e já vira paisagem. Então quando ela vê, ela já scrolla o Facebook mais rápido ou simplesmente não dá atenção para o seu anúncio. E aqui a gente colocou aqui como validar público-alvo, que parte desses relatórios diários que nós trabalhamos, a gente tenta visualizar essas informações que nós testamos aqui, então seria o gênero, idade, posicionamento, os interesses e a região do seu público-alvo, para a gente descobrir qual desses, vamos dizer assim, modificador de segmentação? Quais desses segmentos, quais são esses pontos que
convertem mais, por exemplo, a gente lançou na campanha lá com os 2 gêneros. De repente a gente vê que o público masculino está convertendo mais, mas dentro do público masculino converte mais entre 24 a 34 anos ou de entre 5 a 40. A gente começa a separar por dentro do gênero masculino a idade. Quais são os interesses dele, por exemplo? Lembra que a gente falou, se era a gente separou lá revistas, autoridades, a gente vê que revista, o pessoal, o interesse baseado em revista, por exemplo, revista Exame, revista e por aí vai, eles têm um interesse melhor, então lá que a gente vai investir mais verba, e os outros segmentos que de repente tiveram um rendimento abaixo do esperado, a gente vai rever essas campanhas para saber se a gente dá continuidade nele, ou a gente, às vezes é uma questão de adaptação, né, se a gente não abandona eles, porque na hora que a gente viu o relatório, eles estavam um pouco abaixo do esperado. Eu acho legal aquele case que tu estava me contando esses dias, do lançamento do Remindset, que tu estava trabalhando como em mulher, aí tu separou Sim. lá, aí botou mais verbas para homem, só que depois tu foi lá e trocou a comunicação da mulher, a comunicação da mulher começou a funcionar. Sim. Simplesmente, ele convertia mais para os homens nessa campanha, em específico. Mas depois que a gente conseguiu colocar no banner uma imagem de uma mulher, já despertou interesse para entrar. E dentro da Squeeze Page, o texto a gente adequou para o público feminino. A gente pegou até a ajuda da Mariana aqui da We Believe, que trabalhou muito com copy aqui com a gente, para fazer essa linguagem mais feminina, e adequou, isso subiu muito, e acabou até convertendo mais mulheres do que homens nessa campanha. Então, por isso que vale a pena, em vez de você simplesmente abandonar, você primeiro tentar ver o que pode estar dando de errado, quais são as melhorias que você pode fazer nessa campanha. E o legal é que você trabalhando dessa forma, você primeiro pode começar a campanha de maneira mais genérica, e a partir do momento que você vai especificando, você vai identificando os pontos que você pode ir melhorando. Então, às vezes, acaba acontecendo de você não querer focar num determinado público, ou senão acontece que nem foi o que a gente fez aqui. Um determinado público, a gente mudou a comunicação e deu certo. E só que se tu trabalha tudo dentro de um mesmo conjunto, você não vai conseguir distinguir o que ação que você fez que melhorou, que resultou na melhoria. Exatamente. Então, é importante quanto fazer, né, saber o que foi feito. Então, você consegue usar isso depois umas próximas vezes que você for criar a campanha. E a última parte é você entrar para ação, assim, você identificou, que nem ele aqui, que nem essa campanha do Remindset, ele identificou que o público feminino estava convertendo menos. Qual foi a ação que ele tomou? Ele colocou no conjunto de anúncios separados. Só que daí, qual foi a outra ação que ele tomou? Foi lá e mudou a comunicação para fazer com que ficasse mais adequado à persona da mulher, e aí ele conseguiu uma melhoria. Então, a partir do controle, o controle ele vai te dar insights de melhorias que você pode fazer nas suas campanhas, e aí sim você vai conseguir cadastrar lá no Facebook, você vai conseguir otimizar no Facebook e ter os seus resultados. É importante lembrar que a campanha não é só a ferramenta no Facebook ou no Ads, onde for. Tudo está envolvido, refazer design copy, porque você pode estar no público certo, mas se a comunicação não está adequada para ela, você não vai conseguir impactar de forma correta. Então, você tem que ver se o problema está justamente na comunicação. Às vezes, seu produto está certinho para aquele público, mas você não está sabendo comunicar da melhor maneira. Nessa parte de melhoria, isso é importante lembrar. Eu vou afirmar aqui de novo o que o Thales estava dizendo, a respeito de você montar os grupos de anúncios sempre separadinhos, porque imagina agora, na hora que eu vou fazer a melhoria, por exemplo, você está até com um lead bom, digamos que você está com 80 centavos o lead, só que você está com um público homem e mulher junto. De repente você não sabe, se o público fosse só mulher, por exemplo, você estaria com lead a 15, 20 centavos. Então é muito importante que você monte os grupos de anúncios realmente separados para esse momento você conseguir saber para onde que você deve caminhar. A gente tinha separado um exemplo aqui para mostrar para vocês, que foi também de um dos lançamentos que nós fizemos,
que aqui a gente colocou como é que foi a segmentação no início do lançamento e no final do lançamento. Então, no início do lançamento, a gente tinha selecionado todo o Brasil, tinha selecionado os anúncios para homens e mulheres de 18 a 65 anos, e eles eram o lookalike dos alunos. Esse lançamento tinha sido, nesse caso aqui, foi o lançamento do iJumper, tá? Então, o lookalike é o público personalizado, tá? A gente pegou e pediu é um público semelhante. Agora semelhante. Agora eu acostumei com a ferramenta inglesa, agora eu confundo os nomes. Mas é o público semelhante. Então, o público semelhante, se você não sabe o que é você dá uma base de dados para o Facebook e pede para que ele alcance as pessoas mais parecidas com aquela base de dados que você enviou. E geralmente isso funciona muito bem. Então, nessa campanha aqui, funcionou muito bem para nós, por exemplo. Então, a gente pegou o lookalike, pediu esse público semelhante dos alunos de quem já tinha comprado o nosso curso. Então, se você tem uma base de alunos ou você tem uma base de leads, por exemplo, você pode subir essa base para o Facebook e pode criar esse público semelhante. Então, no início do lançamento, a gente teve essa segmentação. E no final, com as otimizações que a gente foi fazendo, a gente foi focando os nossos anúncios para essa segmentação que nós colocamos aqui ao lado. Então, a gente focou mais para Sul e Sudeste, que foi o que estava dando o melhor custo por lead. A gente deixou a maior parte da verba somente para homens, de 24 a 45 anos, e continuamos no lookalike. Então, muitas vezes você tem lá um orçamento diário de R$100. O que você vai fazer? Você pode começar com uma campanha mais genérica, mas a partir do momento que você vai vendo quais são os públicos que estão dando mais conversão, você vai segmentando em conjuntos diferentes e vai alocando mais verba para aquele público que está dando mais conversão. E foi exatamente o que nós fizemos. Então aqui tem um exemplo de como é que ficou, por exemplo, a nossa taxa de conversão ao longo do tempo. Então a gente começou com uma média, o primeiro dia foi bom, deu 40%, mas sempre quando tu sobe uma campanha, ele performa melhor, né? Só que a média depois ela caiu, foi para em torno de 25% ali, e com essas melhorias que nós fomos fazendo, e nós também fizemos muitas melhorias na Squeeze, e conforme passou o tempo, essa taxa de conversão foi subindo, e o nosso custo, eu não botei aqui o relatório de custo por conversão, mas o custo por conversão é inversamente proporcional. A partir do momento que a gente foi subindo a nossa taxa de conversão em leads, a gente foi descendo o nosso custo por leads. Então, quer fazer mais alguma consideração quanto a... Não, é isso mesmo. É só voltar aqui no slide só para vocês entenderem que é importante. Aqui, como eu falei, que a gente separa, aqui não é que ele montou uma campanha, não é que a gente montou uma campanha que era todo o Brasil, homens, mulheres, todas as idades. Aqui, dentro dessa campanha existiam vários grupos separados com as idades, e um deles que a gente identificou foi esse que a gente está mostrando para você, para chegar nesse ponto. Que a gente montou um geral, depois diminuiu. É importante vocês pegarem isso daí. Vamos para o Power Editor, então? Vamos lá. A gente resolveu falar um pouco sobre o Power Editor, porque foi uma coisa que foi bastante perguntada, e é uma ferramenta muito interessante. Vocês aprendendo a utilizar ela vai ajudar muito, vai facilitar muito o processo de otimização e gerenciamento das campanhas de vocês. Então, eu estou aqui com uma conta minha de Facebook, tá? Ela tem menos informação, vai ficar mais fácil da gente mexer. Então, essa é a interface de vocês do Facebook. Aí, para acessar o Power Editor, a gente vem aqui na coluna da esquerda e clica em Power Editor. O Power Editor é o quê? Ele é uma ferramenta de edição em massa, de edição de anúncios em massa do Facebook. E como é que ele funciona? Você tem que baixar os dados para o seu computador, você pode fazer um gerenciamento, você pode fazer as modificações na sua conta offline. Então você não precisa ter internet para mexer nisso. Só que quando você for subir as suas campanhas, você vai subir as suas modificações, você precisa daí ter conexão para poder enviar. Então sempre que você for trabalhar com o Facebook, com o Power Editor, você está aqui nessa interface, você vai ter que clicar aqui no botão de Download Editor ali, você vai selecionar a sua conta, no caso a minha conta é essa aqui, e você vai colocar aqui em Download. Então o que ele está fazendo agora? Ele está baixando todas as informações das suas campanhas de anúncio. E aqui ele fica no lado, você pode filtrar por campanha, por conjunto de anúncio ou por tags. Então vamos colocar aqui por campanha, e aqui nós temos, por exemplo, uma campanha minha aqui, tá?
Então você clica aqui e ele vai mostrar, ou você vai mudando aqui nas abas, né? Você consegue visualizar o nível de campanha, o nível de conjunto de anúncio e o nível de anúncio. Então vamos fazer uma campanha vamos criar aqui um anúncio de teste, tá? A gente vem aqui e coloca em criar campanha e você vai definir aqui o nome da sua campanha. Normalmente eu gosto de colocar no nome algumas informações que me ajudam a distinguir o que é uma campanha ou outra, né? Então, geralmente eu coloco o quê? Eu coloco o produto que nós estamos trabalhando aqui, no caso, como a gente trabalha com vários produtos, por exemplo, Jumper, e depois colocar o conjunto, eu sempre coloco o tipo de campanha que eu estou criando. No caso, eu vou colocar aqui conversão site. Opa. De novo, cancelei. Vamos de novo aqui. Conversão em site. E eu coloco alguma coisa que me faça... Coloco um outro termo que me ajude a saber que tipo de campanha é. Então, por exemplo, se eu vou criar uma campanha que ela está focada num determinado tipo de interesse, eu venho aqui e coloco, por exemplo, autoridades. Nós vamos selecionar o nosso objetivo aqui, conversões e sites, e vamos colocar em criar. Então, pronto, criamos uma campanha. Diferentemente da ferramenta comum, a ferramenta tradicional do Facebook, você já não vai para a próxima etapa de fazer as suas imagens, de escolher qual a sua verba, o seu orçamento. Então, ele simplesmente só cria a sua campanha e você vai ter que selecionar esse conjunto, selecionar essa campanha para poder criar os conjuntos de anúncio. Então, nós vamos aqui em iJumper, que foi essa aqui que nós queremos agora, né? Pode ver que ele fica aqui dentro dessas pastinhas aqui, as campanhas que recentemente foram criadas ou que recentemente foram modificadas. Depois tem as que ainda não foram... Fizeram upload ainda. Eu tentei achar uma tradução aqui. Subiram ainda. Tu não subiu ainda pro Facebook, que no caso é a mesma, a gente ainda não subiu pro Facebook. E depois aquelas que estão ativas, as que estão agendadas, as que estão pausadas, as que já concluíram, se você colocou uma data de início e término, e todas. Aí aparecem todas aqui. Então vamos clicar aqui. E vamos colocar aqui em Adsets, ou conjuntos de anúncio, e vamos colocar nesse maisinho aqui. Aí a gente só seleciona aqui e define o nome. Então, aqui no conjunto de anúncios, a gente também sempre usa uma nomenclatura que nos ajude a identificar o que tem dentro daquele conjunto de anúncios. Então, você pode colocar, por exemplo, a região que você está trabalhando, a idade que você está trabalhando, a segmentação, o formato, posicionamento, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, BR, de Brasil, 18 a 45, feed, prioridades. Vamos colocar em criar. E aqui ele aparece as configurações que são do nível de conjunto de anúncio. Então, a nossa verba, o quanto de investimento diário nós queremos fazer, ou se a gente quiser trocar por o orçamento vitalício, a gente pode trocar aqui. Vamos deixar por enquanto no diário. A gente pode definir aqui a data de início e a data de término dos nossos anúncios. Então, digamos que a gente faz isso muito quando a gente vai fazer campanha de lançamento, para automatizar o nosso trabalho. Então, a gente vai lá e sabe que uma campanha de um Hangout, por exemplo, ele tem início e término. Você pode começar a partir de hoje, mas ele tem uma data já pré-fixada de término, que é a data do Hangout, a data ou hora do Hangout. Então, você não precisa deixar para, quando estiver acontecendo o Hangout, você vir aqui para usar suas campanhas no Facebook. Você já vem aqui, deixa setado qual é a data de término, qual é a data e o horário de término, por exemplo. Fazer um Hangout quinta-feira, deixo aqui, vai encerrar quinta-feira no horário do Hangout. E depois aqui nós temos a parte de segmentação. Então, nós clicamos aqui, ela é bem parecida com a ferramenta tradicional do Facebook. Você tem aqui os seus grupos salvos. Se você pode usar aquela ferramenta como é que é o nome do? Audiência Insights. Audiência Insights. Você pode usar a ferramenta do Audiência Insights para criar, por exemplo, um teste de público-alvo, e você pode deixar salvo.
Aí, depois que você deixa salvo, você pode puxar esse público aqui nesse Save Target. Depois nós temos os Custom Audience. Esse Custom Audience é aqui, todo público que você subir para o Facebook, por exemplo, se você subir lá a sua lista de leads, a sua lista de clientes, as suas campanhas de remarketing, eles vão ficar aqui nesse público. E o lookalike, por exemplo, que a gente mencionou. O lookalike fica aqui também. E uma coisa muito legal é que você pode excluir também. Então, por exemplo, eu quero criar uma campanha para todas as pessoas, digamos assim, eu quero criar uma campanha para os meus interesses ali, mas eu quero excluir quem já é meu aluno. Porque esse cara já é meu aluno, ele não vai comprar esse curso que eu estou vendendo. Por exemplo, é um produto de funil, né? É o mesmo curso e o cara já comprou. Ele não precisa comprar de novo. Ele não precisa visualizar o seu anúncio, porque ele já comprou. Ele não vai comprar e você vai estar desperdiçando a sua verba. Ou se não, você está oferecendo alguma recompensa, você pode colocar aqui no Custom Audience o público que você selecionou, o público que já baixou a sua recompensa, por exemplo, e você pode vir aqui e colocar em excluir. Coloque em excluir. Eu tenho um exemplo aqui que eu coloquei aqui, que é baixou o e-book. Então, por exemplo, eu posso criar uma campanha para baixar esse e-book para todas as pessoas, e deixar como público negativo todas as pessoas que não baixaram o e-book. E hoje no Facebook, é o único recurso que permite você excluir um público é esse Custom Audience. Todos os demais você pode só selecionar, você não pode excluir. Então, se você quiser excluir, por exemplo, ele tem que ser uma pessoa que já entrou numa página sua, ou já baixou, já está na sua lista de e-mails, ou é um público semelhante, alguma coisa assim. Depois nós temos aqui a parte de segmentação de local, idade, gênero, tal qual é a ferramenta do Facebook. Você pode vir aqui em conexões, caso você queira segmentar para uma fanpage, ou você queira excluir uma fanpage, quer criar uma campanha para quem não é fã, por exemplo, você pode colocar aqui em excluir, ou para amigos de fãs, você pode colocar aqui amigos de fãs. E, feito isso, você vai salvar. Aqui embaixo nós podemos controlar o posicionamento, né? Então, se a gente quiser aparecer por feed mobile, coisa que a gente geralmente não faz, a gente pode desmarcar aqui. Tem o desktop da coluna direita, ou se não tem o posicionamento do feed. E embaixo a gente coloca aqui o tipo de... a maneira que a gente quer comprar o anúncio, digamos assim, né? Então, essa maneira padrão que vem aqui, que é o recomendado, que eles colocam aqui como recomendado, que é aquele lance por conversão otimizada, por impressão otimizada, que ele vai tentar imprimir seus anúncios para as pessoas que estão mais propensas a gerar uma conversão. E aqui embaixo você pode definir um lance. Então, inicialmente eu aconselho que você trabalhe com lance otimizado, e depois você, conforme vai aprendendo a usar a ferramenta, comece a trabalhar com um lance definido manualmente. É isso mesmo. Eu acho vamos explicar a parte de duplicar depois, porque sim. Então, só vamos criar um anúncio, depois a gente vai mostrar um outro recurso legal aqui que tem na ferramenta. Você pode, como a gente está selecionado aqui essa campanha, e só temos esse conjunto de anúncios nessa campanha, a gente vem aqui em anúncios e colocar para criar anúncio. Então, ele já aparece aqui marcado a nossa campanha e nosso conjunto de anúncios que nós estamos agora, e nós devemos definir o nome do nosso anúncio. Então, normalmente a gente coloca aqui o tipo de anúncio que ele é, ou às vezes a gente coloca até alguma coisa relacionada assim, botão. É porque se tem um botão e outro não. Um anúncio tem um call to action, o outro não tem. Alguma coisa que for diferenciar para a gente, por exemplo, com ou sem, por exemplo, se um anúncio que tem um Conrado, a gente pode avisar, para ficar mais fácil a visualização, anúncio com Conrado, anúncio sem Conrado, cor do fundo, por aí vai, aí depende de como vocês acharem mais fácil também. Você pode ficar livre para definir a nomenclatura que você quiser. A nomenclatura ela vai de acordo com o que vai te ajudar mais a organizar seus anúncios. E vai te ajudar na tomada de decisão. Então, quando a gente olha nos resultados, lá, a gente pega e filtra os anúncios, por exemplo. A gente sabe qual é o anúncio que está convertendo mais. O anúncio do Conrado converteu bem. Beleza, vamos usar o anúncio do Conrado nas outras campanhas. O importante é na hora que você botar um padrão. Por exemplo, se esse anúncio vai ser usado em outro grupo de anúncio, é importante que você criou, por exemplo, 1A, 1B, 2A, 2B, as opções. O 1, por exemplo, a imagem, o A e o B, a letra é, por exemplo, o texto. Se você não botar um padrão,
ou, por exemplo, o anúncio 1A não ser igual em todos os adsets, provavelmente você vai se perder na hora que você avaliar suas métricas. Isso é muito, muito interessante. A gente tem esse padrão já adotado e na hora de analisar as métricas facilita muito. Facilita muito. Tu olha ali 1A, você já sabe que você feed 1A, por exemplo, tu sabe qual anúncio é. É o Conrado com fundo amarelo, por exemplo. Exatamente. Isso facilita muito na hora da gente definir, na hora da gente mensurar os resultados. Então vamos colocar aqui em criar. E ele criou o anúncio aqui. Só que ele está mostrando um erro aqui, por quê? Porque nós não definimos nenhuma informação, né? Então o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que preencher normal as informações do nosso anúncio. Podemos escolher uma página aqui. Vamos colocar, por exemplo, a página da We Believe. Aí nós podemos colocar aqui um texto de anúncio. Ou nós podemos usar um anúncio que já está publicado na nossa fanpage. Então basta trocar aqui e selecionar o post, por exemplo, na fanpage. Uma coisa que é muito legal no Power Editor é que você pode criar o seu anúncio e daqui a pouquinho você precisa trocar a sua página de destino. Você pode facilmente vir aqui, clicar no seu anúncio e fazer essa edição. E já lá no Facebook, na ferramenta normal, você fica travado para fazer modificação. Você tem que duplicar o anúncio, você tem que criar um anúncio novo. E aqui é bem fácil, você vem aqui e só edita. Então vamos colocar aqui, botar um anúncio fictício aqui. Então esse primeiro texto aqui é o texto que... Ah, tá. Vamos lá. Então, segue na verdade. Por que não... Ah, não. No caso, ele não está querendo exibir para nós aqui um preview do anúncio, mas aqui no ladinho aqui é para ficar uma pré-visualização do nosso anúncio. Então, é para ficar aqui o desktop, no formato desktop, clicando aqui ele passa para a coluna direita. E se tivesse o mobile aqui, ele teria uma terceira opção, você poderia clicar e pré-visualizar. Então, vou colocar aqui. Agora vai, não? Não. Aqui embaixo você pode selecionar, por exemplo, um call to action dentro do seu anúncio. Então esse aqui é um recurso muito legal, que ele coloca no seu anúncio já um call to action na parte de descrição lá. Então você pode colocar ali um comprar agora, fazer download, saiba mais, por exemplo. Então digamos aqui, vamos botar um download. Esse optional URL tags aqui, caso você, por exemplo, vai colocar as URLs lá de... os parâmetros de acompanhamento do Google Analytics, você pode colocar aqui dentro, não precisa colocar, por exemplo, no link do seu anúncio. E aqui embaixo você tem que definir qual é o pixel que você quer acompanhar que pixel de conversão você gostaria de acompanhar essas campanhas, né? Então, no caso, vamos colocar aqui conversão em leads. E aqui embaixo você tem que escolher também um pixel para o Facebook fazer a otimização. Aqui, nessas duas outras abas aqui de audiência, de otimização e preço, você não precisa cadastrar nada, porque você já cadastrou lá no conjunto de anúncios. Então aqui, teoricamente, nós temos um anúncio pronto. Ele não está exibindo aqui, mas nós temos um anúncio pronto. Então, só recapitulando, aqui você seleciona a sua página, você pode criar ou usar um anúncio, um post já existente. Você coloca as informações aqui do seu anúncio, o URL de destino, o texto, que é o texto que vai aparecer lá no post, o texto da descrição. Nós temos aqui um headline, que é o título. Depois a URL de display. Nós temos que subir a nossa imagem. Vamos colocar aqui uma
Vamos selecionar uma imagem aqui. Vou botar essa imagem de praia. Essa imagem é um pouquinho pesada, então ela vai demorar um pouquinho para subir. A imagem do Shutter é sempre 10 mega. Acho que 22, né? Então ela demora um pouquinho aqui para subir. Então vamos selecionar. Quando a gente sobe uma imagem que ela está num tamanho que é diferente do recomendado lá pelo Facebook, a gente tem essa opção de reposicionar a imagem. Então nós podemos escolher qual é o quadrante que nós queremos que ela seja exibida, né? Vamos colocar aqui, colocar em feito. E, por exemplo, nós estamos com essa campanha pronta, né? Bem dizer, com a campanha pronta. Aí o que é um recurso muito legal? Digamos que você quer fazer uma campanha muito parecida, só que dessa vez você não quer usar. Digamos que aqui a gente separou para homens, tá? Então vamos separar, vamos colocar aqui no nome, homens. Só um H aqui para identificar. Digamos que essa campanha aqui seja para homens, tá? Então vamos colocar aqui na segmentação público masculino. E digamos agora que a gente quer fazer a mesma campanha, usando as mesmas imagens, tudo igual. Digamos que a gente colocou ali 4 anúncios, a gente quer fazer tudo igual. O que a gente faz? A gente clica aqui em duplicar. A gente bota em criar, e ele vai criar uma cópia desse conjunto de anúncios, já com todos os anúncios dentro. Então vamos pegar aqui, por exemplo, eu selecionei aqui no filtro por Ad-Set, né? E aqui a gente pode encontrar esse conjunto de anúncios que nós criamos agora. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, editar, a gente vai tirar aquele 1 ali. Ao invés do H, a gente vai colocar M. E nós vamos vir aqui, vamos trocar aqui o gênero, e pronto. A gente acabou de criar um outro conjunto de anúncios para outro público com 3 cliques. Então ele é muito mais fácil de você fazer, de você trabalhar, porque você consegue fazer algumas coisas em massa. Outro recurso legal que você pode fazer, por exemplo, é selecionar esses 2 conjuntos de anúncio, e pode ver que aqui nos anúncios já aparecem os 2, ó, e os 2 com o mesmo nome, porque a gente seguiu aquele padrão. Então, eu posso fazer, por exemplo, selecionar os 2 conjuntos de anúncio e fazer a edição do anúncio ao mesmo tempo. Eu posso fazer isso com 2, posso fazer isso com 10, posso fazer isso com 20, posso fazer isso com todos os nossos anúncios. Então, digamos que agora não é mais a página do WeBelieve, não é mais a raiz, né? Vamos dizer que agora é outra página, sobre. E pronto, ele fez a modificação em todos os nossos anúncios. Ou se a gente quisesse mudar, por exemplo, a imagem, a gente vem aqui e seleciona outra imagem, o título. Então você pode selecionar mais de um anúncio ao mesmo tempo para fazer a edição. Isso dá te dá uma liberdade, te dá uma agilidade muito grande. Para a gente aqui que tem que, às vezes a gente sobe para a campanha 150 anúncios, faz uma diferença muito grande você poder duplicar, você poder editar todos ao mesmo tempo. O Power Editor realmente é uma ferramenta muito boa para quem está buscando essa agilidade no desenvolvimento dos anúncios. A gente só trabalha com ele aqui, para falar a verdade. A gente tem outras ferramentas também que são pagas para a criação de anúncios. No geral, a gente usa muito, né? O Power Editor, a gente não faz os anúncios direto no Facebook, justamente por causa dessa agilidade que proporciona para a gente. A gente acaba usando mais a outra forma, acho que para relatório. Mas, do geral, ou só se é para pausar um anúncio, alguma coisa assim, a gente acaba usando lá. Porque tá tudo lá, tá Facebook, tá Google, mas a criação dos anúncios são sempre aqui no Power Editor, porque eles, como vocês viram, é muito ágil. Às vezes uma campanha que a gente demoraria 1 hora para fazer, a gente faz em 10 minutos. E às vezes é uma coisa muito simples que tu tem que fazer uma modificação, que nem, por exemplo, agora. Eu só queria trocar de homens para mulheres, mas eu queria criar basicamente a mesma campanha. Ela vai ter a mesma segmentação, praticamente, ela só vai mudar o gênero.
Mas os anúncios, por exemplo, eles vão ser os mesmos. Daqui a pouco tu tem 3, 4 anúncios dentro de um conjunto, não precisa criar de novo esses anúncios, né? Ele já vai estar ali criadinho, vai estar criado, é só você duplicar e modificar. E daqui a pouco, a gente pode, por exemplo, mudar alguma outra coisa. Por exemplo, quero mudar só a URL. Você duplica e muda a URL. É muito simples de tu trabalhar dessa forma. Te dá uma agilidade muito, muito grande. E você feito isso, você já tendo criado a sua campanha, ou feito as modificações que você gostaria de fazer, você tem que clicar aqui nesse botão verde de Upload. Então você vai subir para o Facebook essas informações. E ele vai te dar um relatório do que você está subindo. Então nós criamos uma campanha, nós criamos 2 conjuntos de anúncios, um focados em homem e outro em mulher, e nós criamos 2 anúncios. Então cada um dos conjuntos de anúncio estão com um anúncio. E vamos colocar aqui em Continue. Aqui ele dá um relatório também de como é que ele subiu as informações, dá um demonstrativo do que ele fez o upload, e pronto, você criou já uma campanha dentro do Power Editor. Agora, só para não gastar a minha verba, nós vamos fazer o processo inverso. Vamos fazer o download e vamos pausar essa campanha, tá? Então vamos aqui em campanha, clicamos aqui em iJumper, ele ainda está em revisão, tá? Ele te dá um status de como é que está o seu anúncio. Então vamos colocar aqui em conjunto e vamos colocar em pausar. Pode ver que a partir do momento que eu coloquei pausar, ele ficou um símbolo aqui. Esse símbolo, uma setinha aqui, é um símbolo de modificação. Você modificou algo e ainda não subiu. Então você fez alguma edição e ainda não subiu para a ferramenta do Facebook. Quando você subir, ele vai mostrar, ele vai sumir aqui essa opção. E se você criar algo novo, por exemplo, vou criar um anúncio aqui dentro. Quando você criar algo novo, ele fica aqui com esse símbolo de mais. Então o mais é alguma coisa nova, e a setinha é uma edição que você fez num conjunto ou num anúncio que ainda não subiu para a ferramenta do Facebook. Vou colocar aqui em Delete. Então, a gente fez essa edição aqui, nós pausamos o nosso anúncio, nós vamos subir de novo. Então ele mostra aqui aquilo que nós estamos fazendo, estamos editando esse anúncio, essa campanha, e pronto, subimos de novo para a ferramenta. Vamos ver aqui como é que está o nosso... O Power Editor foi isso, e nós selecionamos aqui algumas perguntas que foram algumas coisas recorrentes que as pessoas mandaram lá para nós no questionário. A primeira delas, nós esquecemos de botar um nome, tá? Então não vou poder acreditar as perguntas, não vou poder dizer quem enviou a pergunta, que a gente acabou não lembrando de mandar, mas isso é tranquilo. Então, a primeira pergunta delas era: qual é a melhor estratégia de segmentação para poder gerar mais resultado? Isso acho que foi um pouco do próprio tema da palestra, né? Não tem muito assim, usa essa segmentação, por exemplo. Varia muito de caso a caso. Você só tem que conhecer, por exemplo, quais são os recursos que a plataforma te permite e testar. Eu acho que o grande segredo é você fazer testes, porque com os testes, lembra a campanha do Oferta Hipnótica que... Sim, que foi parar para agências de publicidade. O nosso colega, o Matheus, quer contar aqui? Então, a gente tem uma colega aqui no tráfego, que é o Matheus. Ele estava cuidando de uma campanha do Oferta Hipnótica, um dos nossos produtos sem funil. E ele estava direcionado para públicos como empreendedores, empresários no geral. De repente, a gente encontrou um nicho que funcionou muito bem, com leads muito baratos, que começou a dar conversão, que é os donos de agência de publicidade. Eles foram um público muito forte, mas justamente usando essa técnica de segmentação, você imaginando todos os tipos de empreendedores, só que daí a gente tem empreendedores. Dentro de empreendedores,
o que dá para separar? Daí, por exemplo, donos de e-commerce, donos de agência de publicidade, donos de loja física, né? Aí, até chegar no ponto que a gente descobriu que o melhor lead nosso vinha dos donos de agência de publicidade. E aí, isolando esse público e colocando um pouco mais de investimento nele, fez com que os resultados, o ROI desse produto aumentasse muito. Então a gente descobriu, por exemplo, um perfil que ele casava muito bem com esse público, com o nosso produto, por exemplo. E não é uma coisa que inicialmente a gente já sabia. Então foi testando, a gente descobriu no andar da carruagem, né? Tem um ditado lá no Rio Grande do Sul que é: as melancias se ajeitam conforme o balançar da carroça. E é mais ou menos isso. Então, se você não colocar no ar, não tem como você ter uma garantia do que vai funcionar ou não. Mas você tem que ter uma ideia. E dentro dessa ideia você vai otimizando e vai segmentando melhor com o passar do tempo. Tem uma coisa que o Thales me disse hoje que é muito bacana, é verdade. A gente nunca deve parar de nichar. Por exemplo, lá a gente identificou entre a autoridade e um tipo de... os interesses, né, que tinha autoridade, revista, voltando lá aquele exemplo. A gente descobriu que as revistas convertiam mais. Em vez de você simplesmente só colocar mais verba na revista, o ideal é crie grupos agora, separando, para saber dentro dessas revistas qual converte mais. É a Exame, é a Veja, é a revista você SA, Pequenos Preços, Grandes Negócios, você começa a separar para ver qual que converte mais. Você não, sempre nicha cada vez mais a sua campanha. É porque, às vezes, dentro do interesses que você coloca dentro do seu conjunto de anúncios, você coloca 5 interesses, por exemplo. E, de repente, esse conjunto foi o melhor. Só que tu não sabe qual desses 5 interesses que tu colocou foi o que trouxe mais resultado. Então você pode criar um conjunto depois de anúncio para cada um deles e ver qual daqueles deu mais resultado. Ainda mais quando você trabalha com uma verba mais escassa, você trabalha com menos verba, se você descobrir qual é o público exato, por exemplo, que vai comprar de ti, melhor. Isso até eu vou antecipar a última pergunta ali de como pagar barato no lead, que é o que a gente estava conversando hoje, que muitas vezes você não tem que ficar só preocupado em questão de pagar barato ou não, mas às vezes você está pagando barato no lead e não vende, que foi o caso que tu me comentou. Às vezes paga, sei lá, 50 centavos no lead e não gera venda, mas às vezes tu paga 10 reais no lead e tu faz uma venda de um produto de 4 mil reais. Então, o custo por lead, né, ele está muito atrelado também ao quanto você vai conseguir de ROI lá na frente. Se o lead custa 50 reais, você tem 50%, só para ficar mais simples para vocês, a cada 2 leads você tem uma venda de R$1.000, você está pagando R$100 por uma venda. Então é muito relativo, a gente tem que pensar no ROI final, não necessariamente no preço do lead, porque a gente pode colocar uma campanha apelativa, ter leads de 5 centavos que não vão gerar venda para você. O que importa na realidade, o que você quer, na realidade, bem possivelmente, se você não for louco, o que você quer é venda, né? Você quer, é capitalismo, não, mas é o que vai manter o seu negócio, é o que vai manter a sua empresa, é o que vai fazer você ter a sua liberdade financeira. Então, o que vai fazer isso é você vendendo. E você não quer necessariamente lead, você quer uma pessoa que está interessada em comprar de ti. Então, mesmo que você acabe pagando mais caro no lead, se for aquilo que vai te trazer um ROI mais alto, melhor. Então, eu vejo muitas pessoas postam no Facebook alguns resultados, tipo, tive um resultado de custo por clique de 10 centavos. Ou se não, tive um resultado de custo por lead de 50 centavos, mas não necessariamente isso vai trazer vendas lá na frente. Se trouxer vendas, ótimo. Mas o que importa, até costumo bater muito na tecla disso, você nunca pode se apegar a uma métrica somente. Você sempre tem que analisar um conjunto de métricas, que é as KPIs, quando a gente estuda marketing, né, que são os indicadores-chave de desempenho. Mas se você for se apegar, então, a uma métrica, que seja a métrica do ROI. Que pelo menos é uma métrica que por si só ela garante que seu investimento está trazendo um retorno, né? Exatamente. Todo mundo quer botar R$1 e botar 2. Agora um assunto muito falado agora, como evitar o bloqueio de conta. Quantas contas você já teve bloqueadas, Fábio? Nunca tive uma conta bloqueada. E eu também nunca tive uma conta bloqueada. Como isso? Como é que vocês fazem isso? É que vocês são empresa e tal. Não, mas, por exemplo,
Nós dois já trabalhamos em agência e antes da gente trabalhar aqui, a gente também trabalhava com muitas contas. E eu acho que uma coisa que ajudou bastante a gente foi ter trabalhado com o Google antes do Facebook. Exatamente. Que as políticas do Google são um pouco mais rigorosas. E é meio normal, assim, quando a gente trabalha com publicidade, a gente estudar a política da ferramenta que a gente vai trabalhar. E a gente sempre se apegou muito, por mais que a gente começou a trabalhar muito forte aqui no Facebook, a gente trabalha muito mais com o Facebook aqui do que com o Google, a gente já tinha noção de como é que o Google, qual era o rigor do Google, e a gente trazia um pouco disso para o Facebook. Então a gente nunca teve problemas. Nós sempre tentamos jogar de acordo com a regra, né? Antes do Facebook ditar as regras dele, a gente já trabalhava dentro das regras para fazer tudo bonitinho, por conta do Google, adaptação. E lá eles são bem rigorosos em relação a isso. E uma coisa que a gente tem observado aqui também, a gente estava conversando outro dia, é que o Facebook ele está cada vez mais deixando mais rigorosa a sua política de anúncios, e está ficando cada vez mais difícil anunciar no Facebook nesse sentido, porque ele está restringindo muitas coisas que eram feitas, e é uma tendência, porque a gente tem que entender como é que é o funcionamento deles como plataforma. A partir do momento que cresce muito o número de anunciantes, de certa forma acaba caindo um pouco a qualidade do serviço, digamos assim, dos anúncios que estão sendo veiculados na ferramenta. Então o Facebook ele tem uma preocupação de que esses anúncios sejam bons anúncios, sejam anúncios que realmente ajudam as pessoas que vão visualizar esse anúncio, e também tem que ajudar o próprio anunciante. E se essas duas, tanto o anunciante quanto o público-alvo final, no caso o usuário do Facebook, se essas duas pessoas estiverem satisfeitas, isso é bom para o Facebook. Aí o Facebook fica satisfeito. Tem que ter essa relação assim, de troca entre essas três partes. Então, como plataforma, é compreensível eles cada vez mais estarem restringindo as coisas que dá ou não para fazer. Então, se prepare que possivelmente ainda vai haver mais mudanças e vai ter mais coisas que estão sendo feitas agora, por exemplo, que não vai dar mais para fazer. Que algumas coisas que o Google, por exemplo, já restringe, sim, o Facebook por hora ainda não, mas ao nosso ver aqui eles vão restringir. Por exemplo, você mandar uma pessoa para uma URL diferente daquela URL de visualização. É. Você pode colocar uma URL diferente pelo Power Editor. Você pode mandar o cara para o site www.exame.com.br e parar no seu squeeze, por exemplo. Isso é uma prática que até então estava dando para ser feito, mas eu tenho certeza que em breve isso não vai mais poder ser feito. O Google, por exemplo, não permite isso. Você tem que colocar, você pode mexer, por exemplo, na URI, né, que seria a URL depois do domínio, mas você não pode mexer no domínio. O domínio você é obrigado a manter. Ou senão você mandar para uma página que redirecione, por exemplo, o Google não deixa, e o Facebook, creio que em muito pouco tempo ele também vai restringir que você mande para uma URL que não é que redireciona, que não é fixa, né, que ele vai redirecionar o cara, ou uma URL que esteja quebrada. Uma coisa assim que a gente ouve muito aí do Rafael e do Leandro, que trabalham diretamente com vocês, a respeito de são contas bloqueadas uma atrás da outra, que às vezes ele bloqueia uma conta, já cria uma nova, com uma página nova. O Facebook, ele não dá muito crédito para perfis criados recentemente. Então é bom você primeiro, como posso dizer, Thales, dar mais credibilidade, mais... Se você for criar um perfil novo para criar uma conta de anúncios, que você primeiro adicione pessoas, que curta fotos, curta páginas, você não só adicione, mas as pessoas têm que te adicionar, tem uma série de coisinhas assim, que o teu perfil ele tem que ser de certa forma verídico. E uma coisa que tu me comentou hoje, que não foi hoje, foi o dia que a gente estava conversando com o Rafael sobre isso, foi essa semana ainda, mas melhor do que saber o que fazer quando bloquear é estudar as políticas para evitar isso, porque, por exemplo, você pode usar com a sua conta pessoal, mas se você não sabe como é que são as políticas do Facebook, tem uma aula no iJumper que a gente fala sobre isso, se você não sabe como é que são as políticas do Facebook, você corre o risco de bloquear uma conta, e se você vai lá e cria uma outra conta e tenta vincular o seu anúncio, mas você ainda não sabe a política, você está correndo o risco de novo de bloquear a sua outra conta.
Então, às vezes, são coisas simples que você pode mudar nas suas campanhas, por exemplo, ou algum tipo de chamada que você está fazendo que é indevida, que você mudando, você não vai ter esse problema de bloqueio de conta. É assim, segue as normas do Facebook, as políticas deles, que não vai ter conta bloqueada. Ele não pega no pé de ninguém. E na dúvida, sim, não faz. Exatamente. Tipo, será que vai passar ou não? Sobe, aí se ele reprovar, por exemplo, vai lá e deleta o anúncio e modifica a tua chamada. Tenta deixar menos agressivo, tenta fazer algo diferente do que aquilo que tu fez que foi reprovado. E uma outra pergunta interessante que foi feita no questionário é quando eu devo ou não usar o Facebook, Fábio? É engraçado, né? É uma pergunta interessante. Eu diria que a gente tem uma resposta até um pouco ambígua, porque isso é de acordo com o seu negócio, que a gente tem que trabalhar. Na minha opinião, assim, eu ainda não encontrei. Há um tempo atrás se dizia muito que não se vendia no Facebook, né? Facebook Exato. Não vende, Facebook não vende, a gente tem que fazer no Google, o Facebook é só relacionamento. Exato. Agora o Facebook é a bola da vez. Todo mundo anuncia no Facebook. Na verdade, não tem uma resposta definida, tem loja de acordo com o seu negócio. Entretanto, todo mundo tem espaço no Facebook. Você saber você seguir, por exemplo, essas práticas que a gente passou aqui hoje, se você souber exatamente quem é o seu target, qual que é o comportamento dele dentro do Facebook, quais são os interesses, você conseguir atingir ele. Então, na verdade, vale muito também do quanto você conhece o seu nicho para você trabalhar, porque você tem... Qual a diferença do Facebook e do Google, por exemplo? O Google é uma pesquisa ativa, né? O cara vai lá e digita, por exemplo, curso de inglês. Então, você está anunciando necessariamente para quem está procurando aquele curso de inglês. O Facebook é diferente. A sua ação é ativa, mas o receptor recebe aquilo de forma passiva. Ele está lá para interagir com os amigos dele, dar like nas fotos, de repente seu anúncio aparece lá de supetão, né? E a gente tem que, na verdade, você tem que identificar qual que é o público que estaria interessado, por exemplo, no seu curso de inglês. Mas se você conhece o seu nicho, você consegue trabalhar no Facebook. Uma coisa muito interessante que eu ouvi a Camila dizer esses dias, conversando com ela, Camila Porto, que a pessoa não está no Facebook para ver anúncio. A pessoa está no Facebook para se relacionar com os amigos dela. Ela está lá no Facebook para, de certa forma, que é uma certa forma de entretenimento. Ela está vendo aquilo que os amigos dela estão fazendo, ela está vendo aquilo que as celebridades, de repente, estão fazendo, ou que algum canal, ou alguma... por exemplo, a página do Porta dos Fundos, qual é a novidade que os caras têm. Então, não necessariamente tu está lá para ver anúncio. Eu vou abrir meu Facebook para ver anúncio. Por mais que às vezes a gente faça isso. Nós aqui, como trabalhamos com isso, a gente acaba fazendo de vez em quando. Ou seja, a gente se chama assim, olha que legal esse anúncio aqui. Mas, tira print. Manda por e-mail, umas coisas assim. Mas, no geral, a gente não abre o Facebook para ver anúncio. A gente abre para falar com os nossos amigos, com os nossos familiares, para estreitar o relacionamento com as pessoas que nós queremos, e não para olhar os anúncios. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você criar um anúncio, um cara de anúncio, se você criar uma coisa que não seja do interesse do seu público-alvo, seu anúncio vai virar paisagem, ele vai desconsiderar o seu anúncio e ele não vai ver. Agora, se tu colocar algo que instigue a curiosidade dele, que nem o Fábio falou, se tu conhece a pessoa, tu sabe o que ele precisa, qual é a dor dele, qual é o sonho dele, e tu colocar um conteúdo que instigue a curiosidade dele, ele vai se conectar muito mais fácil com o teu anúncio. Pegando o exemplo que o Fábio usou de escola de inglês, vamos imaginar o seguinte, digamos que eu estou estudando inglês porque eu tenho vontade de fazer um intercâmbio. Aí eu recebo um anúncio falando das 10 melhores cidades para fazer intercâmbio no mundo. Então, é um anúncio que eu vou estar mais interessado a querer saber mais, porque é do meu interesse, eu quero fazer intercâmbio, e eu quero saber quais são as melhores cidades que eu posso ir para fazer intercâmbio. Não é uma coisa assim, tipo, compre meu curso de inglês agora. Você pode jogar, por exemplo,
para uma página de conteúdo, para uma squeeze que vai dar uma informação útil, algo que vai mexer ou com o sonho ou com a dor dele, e isso vai tornar muito mais fácil de você se conectar com o seu público-alvo. Por exemplo, uma agência de viagem que trabalha fazendo viagem de intercâmbio. Como achar onde está esse nicho? Provavelmente aqui, por exemplo, a pessoa que está aquela idade que o pessoal sai do colegial, ele normalmente já faz curso de inglês, ele já deve ter dado likes em páginas relacionadas a intercâmbio, onde se troca experiência de quem foi, de quem voltou, esses tipos de grupos. Então, de destino, né? Exatamente. Então, você segmenta e trabalha com eles direitinho. E no caso até de viagens, agora eu lembrei agora, o Facebook tem um recurso muito legal que ele tem na parte de, agora é behavior. Eu não me lembro do português. Comportamento. Aí, no behavior, ele tem um tipo lá que é as pessoas que estão pretendendo viajar. Então, ele te dá vários destinos ainda. Você pode colocar de formato geral, pessoas que estão pretendendo viajar, ou senão você pode escolher o destino. Por exemplo, pessoas que estão pretendendo viajar para os Estados Unidos. E isso é um recurso muito interessante que eles deixam disponível. Eu não consigo dizer ao certo como é que eles pegam essa informação, eu tenho as minhas suposições. Bem possivelmente eles devem ter alguma parceria com um site de viagem. A gente conversa muito sobre isso aqui, né? Porque o Facebook ele tem umas parcerias, e isso é oficializado, já que ele tem parcerias externas que compõem as informações que eles têm de segmentação dos anúncios. E um chute nosso, por exemplo, é que ele, para pegar esse tipo de informação, ele deve pegar o Booking, ou o TripAdvisor, alguma coisa assim, para saber que a pessoa está querendo viajar. Então, digamos, eu estou pesquisando o Booking, por exemplo, para ver hotéis nos Estados Unidos, bem possivelmente eu quero viajar para lá, né? Então, ele deve pegar esse tipo de informação e coloca lá no Facebook à disposição da gente. Então, nesse caso aqui, eu lembrei, mas é uma coisa bem interessante se você trabalha com nicho de viagens. E eu acho que só para fechar esse tema do devo ou não usar o Facebook, ou quando devo ou não, né? Eu acho que o Facebook hoje ele se aplica para a maior parte dos negócios que eu conheço. É difícil, sei lá, não penso em alguma coisa, não consigo lembrar de alguma coisa que não tenha dado certo, né? Exatamente. Porque eu acho que só muda a forma que tu vai trabalhar. Porque que nem o Fábio falou, no Google tu está fazendo uma busca ativa. Então, estou querendo um curso de inglês, sei lá, um curso de inglês online, escola de inglês na minha cidade. Eu estou sinalizando aquilo que eu quero. Agora no Facebook, como tu está no momento de entretenimento, tu não necessariamente precisa trabalhar dessa forma, te colocando uma promoção do teu curso de inglês, digamos. Mas tu pode achar alguma outra forma, um conteúdo, algum vídeo, alguma coisa mais voltada a relacionamento, para se conectar a esse cara. E a questão do devo ou não, então acho que a maior parte dos casos deve usar o Facebook, e também deve não somente usar o Facebook. Sim. Nunca, como é que é aquele ditado? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. Porque se você usar somente a mídia do Facebook, digamos que a sua conta é bloqueada, por exemplo, é uma coisa que acontece com uma certa regularidade para muitas pessoas, e se sua conta for bloqueada, você parou de perder tráfego, você parou de gerar tráfego, por exemplo. Você não, digamos que essa seja a sua única fonte de tráfego, você acabou com o seu tráfego. E você pode falar, mas o Google é muito caro para o meu trabalho, no meu produto, o tipo de pesquisa. A gente tem outros também, vale a pena se dar uma conferida no Bing, no Yahoo, YouTube, Yahoo Respostas tem um sistema lá também, vale a pena. Isso a gente está falando de tráfego pago, né? Isso ainda você pode ter mais, você abre o seu leque, por exemplo, com outros tipos de tráfego, como tráfego orgânico, como tráfego de afiliados, também são coisas muito importantes. O importante não é só da onde vem, mas diversificar essas fontes. Então, é importante trabalhar com tráfego pago, claro que é importante, mas não ficar dependente só de uma determinada mídia ou não, ou outra, né? Então, você pode explorar mais mídias, que vai ajudar muito no seu trabalho. Eu não lembro mais agora, Thales, foi o Rafael que comentou, acho que é um aluno nosso que teve muito resultado com o Instagram. Ele comentou umas 2 semanas atrás, não estou lembrado mais quem. Eu também não estou lembrado quem é e qual era o nicho. Mas o nicho que eu sei que eu já vi algumas pessoas trabalhando,
que tem um resultado muito bom com o Instagram é emagrecimento. Faz muito sentido. Porque se tu for ver, por exemplo, eu recebo muitas fotos no meu Instagram de pessoas que estão fazendo academia e tal, uma mulher que é malhadona, sarada lá e tal, ou se não, sei lá, um cara bombadão na frente do espelho, aquela foto tradicional com bíceps, e tem muito compartilhamento, muita curtida, e eu sei que é um nicho que eu tenho visto bastante pessoas explorando e tem dado razoavelmente certo, o nicho de emagrecimento usar o Instagram. Pets, por exemplo. Pet também é um negócio que é absurdo. Se você tem um curso, por exemplo, de treinamento de pet, o que tem de compartilhamento de pet, acho que a palavra cute, se não me engano, é que tem mais compartilhamento no Instagram. Ou se não, bebês também, né? Bebês, foi segmentado. Bebês. Tem até um vídeo muito engraçado de um canal chamado Galo Frito, que eles fazem uma musiquinha assim, brincando do que bomba na internet, né? Aí eles falam que é gatos, bebês e peitos, eu acho. Isso mesmo, gatos. Aí é muito engraçado, e é verdade, tu vê que as coisas que mais viralizam mais fácil é um animal fofinho, bebês ou alguma coisa mais sensual. Então é bem engraçado. Eu recomendo vocês darem uma olhada, pelo menos para se divertir um pouquinho, de gatos, bebês e peitos, do Galo Frito. E eu acho que é isso aí. É isso aí. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui para nós. A gente vai responder. Tu acha que o delay está muito grande ou não? Eu acho que tá bem para trás ali ainda. A gente deixou um computador de retorno aqui para medir o nosso delay. Mas se você ficou com alguma dúvida, se você quer deixar uma mensagem para a gente, você pode colocar aqui ou na descrição do vídeo, ou marca a gente lá no grupo do Facebook, que prontamente, assim que possível, a gente já responde para vocês. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Até a próxima, galera.